Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos, com a graça de Deus, meditarmos sobre a 13ª coluna do Templo da Verdade. Mateus 6, 1 a 4. Dar. Aqui agora é dar. Mateus 6, 1 a 4. Diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Que o Deus da glória coloque em nosso coração a sua mensagem. Jesus ou o cristianismo não condena as esmolas, mas elas não podem serem aproveitadas para demonstrações, pois a humildade e não o orgulho é a base da comunhão com Deus. E tem mais: Jesus Cristo reprova aqueles que não socorrem os necessitados. Quantas pessoas que são ricas aos seus próprios olhos, mas pobres aos olhos de Deus. Quantas pessoas que não contribuem com um só centavo para o conforto e o bem-estar dos seus semelhantes. Tais pessoas nunca merecem o nome de cristão, pois, sendo Jesus generoso, os discípulos devem ser igualmente generosos. Então, o que Jesus está nos ensinando é que quando alguém socorre uma pessoa com a intenção de se aparecer, aquele socorro perdeu o significado e o verdadeiro valor religioso. Se alguém der uma esmola somente para demonstrar a sua bondade, ele não está querendo ajudar o outro, mas demonstrar que é melhor do que os outros, demonstrando os seus feitos. E nesse caso, não há galardão ou vantagem nenhuma diante de Deus. A sua paga ele já recebeu, que é o ser visto pelos outros, pelo ser elogiado pelos outros como uma pessoa boa, recebendo assim a admiração pelo seu ato. Os judeus diziam que era melhor dar esmolas do que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e limpa todo o pecado. Dizia-se também que era melhor dar esmola do que oferecer sacrifício, e a esmola era a primeira na listagem das boas obras. Mas havia entre eles quem tocava um sinete, tocava trombeta, para mostrar que estavam dando uma esmola. Veja onde chega a prepotência, o orgulho e a arrogância. Aproveitava a miséria alheia, o sofrimento alheio, para mostrarem a sua religião. Isto era, aos olhos de Jesus Cristo, uma situação vergonhosa. Para tais pessoas, a religião era motivo de glorificar a si mesmo e não a Deus. Deus não tinha por motivo dar a sua glorificação. Deus não tinha motivo aí, nesse caso, de bons exemplos. E destacava o mais profundo egoísmo de tal pessoa. Humilhava o seu próximo, porque ele estava dando outro ao necessitado. Então ele queria se aparecer às custas do outro, às custas do miserável. Então, quando a pessoa agia desta forma, atingia o seu alvo, conseguia o seu objetivo, conseguia a recompensa buscada, que era justamente o ser glorificado pelos homens. Viver e agir assim era viver na contramão de Deus, do Deus misericordioso. Acudir à necessidade do próximo sem se preocupar com aparência, ou até mesmo escondendo o seu ato, é a 13ª coluna do Templo da Verdade.
O espírito de ostentação, a aparência, fazia parte do caráter dos fariseus. Também eles se orgulhavam até do dízimo que eles davam. Então, nesse caso, se orgulhavam até como se Deus fosse o necessitado. Veja aí, para esses, Deus conta uma parábola. Propôs, que está registrado em Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. E aí Jesus completa: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, mas aquele, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus mostra que o reino de Deus, que ele estava implantando, não cabia esse tipo de conduta. A religião teatral, a religião de aparência, não tem lugar no reino de Deus. O crente deve buscar o galardão de Deus e não o galardão dos homens. O ato religioso não tem valor quando praticado com objetivos errados. Jesus dirigia a tais pessoas como hipócritas. Hipócrita no grego significa ator e no aramaico significa profano. Logo, uma pessoa que quer se aparecer em religião é um ator e profano. Profanar o nome do Deus misericordioso e Pai do necessitado. E por incrível que pareça, esse costume religioso farisaico adentrou a igreja, pois as esmolas foram reputadas como meio de transgressores obter indulgências. Não se lembraram das palavras de Jesus Cristo. Jesus é categórico. Jesus, ele afirma em sua palavra, ele diz: tu, porém, quando deres esmolas, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Os judeus faziam de tudo para mostrar a sua religião. Jesus, certa vez, fez para eles um discurso pesadíssimo, acusando a sua conduta. Vemos isso em Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12, que nos diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Será o servo, será aquele que serve. Então veja que Jesus faz esse discurso justamente condenando a posição orgulhosa, que é totalmente condenada por Cristo. Filactérios eram cápsulas com passagens bíblicas para mostrar a sua religiosidade orgulhosa.
Eram cápsulas quanto mais maior essas cápsulas demonstravam quanto eles faziam. E assim eles menosprezavam os irmãozinhos mais fracos, que não podiam fazer boas obras que eles faziam. Gostavam dos primeiros lugares. Tudo isso são atos condenados por Jesus Cristo, que primava pela humildade e pela simplicidade. Jesus sempre demonstrou que no reino divino a intenção do coração ocupa o primeiro lugar na ordem de importância, e não a aprovação dos homens. Então a pessoa que dá não deve orgulhar-se disso, nem se preocupar com a aprovação alheia. Mas se ele dá, é porque primeiramente Deus lhe deu. Então, na verdade, ele tem é que agradecer. Nós temos que agradecer ao Senhor as bênçãos que Deus nos deu. Ao Senhor, então, nós devemos agradecer esse privilégio de poder contribuir na necessidade alheia. Somente uma pessoa abençoada pode abençoar. A ideia de temor a Deus deve ser a diretriz do seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, na vida do reino de Deus, nossos atos são vistos em todo o tempo. Nem a escuridão ou a solidão nos esconde da visão de Deus. É a Ele que o cristão serve. É para Ele que vive a sua vida. Somente Deus é de fato o que precisamos em todo o nosso tempo. E não adianta ter fama neste mundo e ser lançado nas trevas exteriores, por sermos reprovados. Vamos ver o conselho que nos dá o escritor do livro de Eclesiastes e de Provérbios. Primeiramente, Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá depois a terra. Então vejam que nós devemos repartir as bênçãos que Deus nos dá. Nós devemos agraciar também o nosso irmão necessitado. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que reparte o seu pão. Deus ama aquele que age por misericórdia e que tem compaixão do necessitado. Deus ama aquele que vê a necessidade alheia. Então, quando der a sua esmola, dê sem ninguém olhar, sem preocupar se o outro está vendo ou não. Mas preocupe-se sempre em Deus, porque Deus é a intenção do seu coração. Vamos ver também Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Ele diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você se compadecer do pobre, da pessoa necessitada, quando você estiver em necessidade, Deus também acode à sua necessidade. Tem um versículo na Bíblia, nos Salmos, que diz que Deus afofa a cama daqueles que o amam, aqueles que fazem a coisa com sinceridade e que não buscam a aprovação dos homens, mas que buscam a aprovação de Deus. Então, na hora da sua necessidade, na hora da sua dor, Deus afofa-lhe a cama e Deus lhe dá o pão de cada dia e Deus o sustenta na fome. Então, Deus dá a seu tempo. Ele vai recompensar aquilo que você fez por misericórdia. Nunca perde quem deu por misericórdia. Deus não fica devendo nada a ninguém. Isso é a palavra do Senhor. Isso está escrito na palavra de Deus. E dar esmola não empobrece ninguém. Nunca. Ninguém deu esmola e ficou pobre. Porque a pessoa dá somente daquilo que ele tem e que está sobrando. Então dar, exercer a misericórdia, é a 13ª coluna do templo da verdade. E o cristão que anda nos caminhos do Senhor, ele deve primar com isso e fazer de acordo com a vontade de Deus. Abrir a sua mão ao necessitado.
todo aquele que ver o seu irmão em necessidade e não acudir, comete pecado. Que o Deus da glória, que o Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que nós possamos, todos nós, ter para dar. Porque diz a Bíblia que é melhor dar do que receber. Mas dar não para se aparecer. É dar porque tem para dar. Porque Deus o abençoou. E o Pai que vê em secreto te recompensa todas as suas obras. E Ele vê sempre a intenção do seu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer juntos agora a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Feche os seus olhos, se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.